Hoje vamos falar um pouco de desenvolvimento do norte do estado do Espírito Santo. Vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Linhares, que também já tem uma larga experiência na gestão pública, como diretor do Bandes, como diretor do Banespa, e fez um excelente trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de São Mateus, atraindo várias atividades industriais importantes para São Mateus. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí, Almir, e aos telespectadores também da TV Ambiental, né? Obrigado. É sempre gratificante a gente falar um pouco sobre a questão de desenvolvimento econômico, né? É ambiente competitivo, geração de emprego, geração de renda. Você que teve um tempo atrás aqui, né? A gente fez uma entrevista com você ainda, secretário de Desenvolvimento do município de São Mateus. Na época você estava trabalhando na captação de indústrias para lá, para o município de São Mateus, e que hoje já são a realidade, né? Uma delas é Marco Polo, né? Bem lembrado. Na época a gente estava desenvolvendo o pensamento estratégico, formulamos um pensamento estratégico para a região, né? Na época o município de São Mateus. O desenvolvimento econômico ele não acontece por acaso, né? Ele tem que ser pensado estrategicamente, ele tem que ser induzido, entendeu? Sim. Para cada ação, né, as ações, né, para o processo de implantação, de expansão e até modernização da dinâmica econômica, elas são constantes. E elas se multiplicam, né, em termos de necessidade para cada uma implantada. Né? Então, o desenvolvimento econômico está longe de ser um movimento pacífico. Ele tem que estar sempre sendo induzido. Naquela época, a gente estava pensando estrategicamente a região e o município, porque é importante você pensar estrategicamente para saber o que você quer, aonde você quer chegar, de que forma você chegar. E quando você chegar, você se estabelecer, né? A gente estava com aquele plano que nós discutimos aqui na TV Ambiental, ele se concretizou em mais de 90%. Né? Então, nós tivemos várias atividades que nós conseguimos atrair, né? Um trabalho intenso, né? Você pode citar aí algumas? Nós tivemos na época, nós fizemos a atração do grupo Marco Polo Volare, né? Sim. Para a fabricação do micro-ônibus Volare, né? A empresa Volare é do grupo Marco Polo, é a segunda ou a primeira maior fabricante de carrocerias do mundo, está em 8 países, uma empresa espetacular. Inclusive na China, né? China, Egito, na Índia, no Canadá, nos Estados Unidos com 2 filiais, né? Sim. Em outros países também, Argentina, México. Então, produz em várias partes do mundo. A maior planta e a mais moderna do grupo é lá na região norte, no município de São Mateus. Né? Olha que maravilha. Nós disputamos na época, eu tinha até falado isso aqui, né? Com 8 estados, na época estava disputando com 8 estados e conseguimos sair vitorioso dentro daquele processo. E com certeza absoluta foi uma conquista não só importante para a região norte, do município de São Mateus, mas para o estado do Espírito Santo também, que é uma empresa que ela vende no mercado interno e exporta, então acaba trazendo divisa para o país. E hoje, né, ela já está gerando 500 empregos, você vê lá, está fabricando próximo de 7 veículos por dia, a meta é 35. Ela pegou o início de implantação dela num país em crise, né? Sim. Mas agora ela está retomando a produção, já contratou esse ano em torno de 300 funcionários, e está fabricando lá um veículo 5, que foi um veículo lançado no Espírito Santo, né? O Volare, né? Que é um ônibus até 36 lugares do grupo Marco Polo, e agora o Mid Sênior, né? Que é um outro ônibus um pouco maior do que o Volare para a área escolar, né? Que chega aí próximo de 45 lugares. Essa empresa, ela vai chegar aí nos próximos anos, nos próximos 5 anos, em torno de 3.500 a 5.000 funcionários. Então você vê, para cada emprego direto gerado, né? Os estudos falam que são 3 indiretos. Se a gente botar só 2, então você teria que botar 4.000 funcionários, mais 12.000 funcionários numa empresa só. Então ali foi uma conquista espetacular para o Estado. E tem outros, nós conseguimos atrair outros, né? Como na época a Oxford, né?
Sim. Hoje é a maior empresa das Américas de porcelana de mesa, tá entre 400 e 500 funcionários, mais ou menos 450, 460. Ela exporta, né? Ela vende no mercado interno e está exportando, exporta para o México, para a Europa, para a América Latina, quer dizer, também trazendo divisas não só para a região, para o município, para o estado, mas para o país também, gerando emprego, né? Que é importantíssimo, que o emprego dignifica, e a renda, né? Hoje é o maior desafio, né? Gerar emprego. E renda, porque renda fortalece a capacidade do município também de gerar, de atender as demandas da sociedade. Interessante o seguinte, você é um cara que tem uma formação na área de administração e depois fez um pensamento estratégico na Universidade de Michigan, né? Teve com grandes economistas aí, pensadores da economia, né? Essa experiência de trazer coisas, né? de desenvolvimento, quer dizer, as pessoas, os prefeitos, governadores, sempre almejam desenvolver a sua localidade. Por que não consegue? Eu falei no início, tem que existir um pensamento estratégico. O que é isso? Você saber o que quer mesmo. O que quer, como chegar lá, né? Sim. E quando você chegar, como você vai se estabelecer. Porque não é só chegar. Mas olha só, a gente ainda tem algumas deficiências, né? Em você tratar de uma forma eficaz ambiente econômico para ser produtivo, para ser competitivo. Sim. Mas se você vê a China, por exemplo, né? Sim. Como é que a China começou a crescer? A China começou a crescer o quê? Investimento em infraestrutura, em uma coisa que a gente não pensa aqui no Brasil, que precisa entrar na pauta de pensarmos estrategicamente a nossa competitividade, que é a gestão da cadeia de suprimentos do setor industrial. A gestão da cadeia de suprimentos do setor agrícola, ele é bem feito. No Brasil hoje. A industrial não é debatido, né? Sim. Então, por exemplo, a China começou investimento em infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos, eles são especialistas, e isso é fator de competitividade fortíssimo da área industrial. E, e educação. Sim, e educação. Dá um exemplo de investimento de cadeia de suprimentos. Um exemplo de controle da cadeia de suprimentos, por exemplo. O setor de aço, né? Nós somos grandes produtores de minério, né? Exportamos para a China. Sim. A China não tem minério, né? E ela tem 1 bilhão aproximadamente 1 bilhão e 350 milhões de capacidade de produção. Capacidade de produção de toneladas de aço. Não tem minério, mas tem 1 bilhão e 430 milhões de capacidade de produção. Desses 1 bilhão e 350 milhões, mais ou menos, uns 400, 500 milhões de produção ainda são empresas que não estão modernas tecnologicamente. Mas 800 milhões está. Você sabe qual é a capacidade de produção de aço do Brasil? Capacidade de produção anual? Não. Em torno de 45, 48 milhões de toneladas. Para 1 bilhão e 350, né, sendo 800 milhões de siderurgias, né, modernas, nós temos 48. Então, para você ver como que ela se preocupa. E o aço está em tudo quanto é produto. Então, por exemplo, se a gente fizesse uma gestão do aço bem feita, com certeza absoluta nós teríamos um outro segmento de mercado industrial muito forte. Porque o aço está na indústria automotiva, está na indústria de implementos, está na indústria de linha branca, está na indústria de fabricação de máquinas e equipamentos, do modo geral, está em tudo. Então, você ter o controle, fazer uma gestão boa disso, é importante, você gera oportunidades, né? E gera capacidade do município, do estado, da região ou do país de ampliar a sua renda, né? Vamos agora ao intervalo e voltamos já para o próximo bloco. Fique conosco. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista, conversando com Luiz Fernando Lorenzoni, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. Lorenzoni, a gente falava um pouco sobre o desenvolvimento do norte, falamos dos empreendimentos, inclusive lembrei dos empreendimentos que foram alavancados na época que você estava na gestão de desenvolvimento lá do município de São Mateus. Ali faltou a gente falar um pouco da Agrale, né, que está com a planta lá, da questão de infraestrutura, da implantação de toda a rede de gás, do complexo de gás, da Vipetro, né, na exploração de petróleo onshore. Então o município teve uma grande alavancagem naquela época, no setor industrial. Você vê que São Mateus, na época, ele estava com 400 para perto de 500 anos, e ele não tinha ainda nenhuma indústria. Nós abrimos a fronteira industrial para aquela região pós
a reserva da Vale do Rio Doce no norte, entendeu? Sim. E isso realmente, agora, isso com certeza absoluta vai dinamizar, que as empresas que foram para aquela região são empresas âncoras, né? E vão atrair uma série de pequenos investimentos no seu redor. Sim, nós estamos falando sobre questões que atraem as empresas, né? E aí lembrei as dificuldades, tanto tributária quanto burocrática. Eu ia até né? tocar na questão da rocha orçamentária, eu vou deixar mais para frente um pouco. O que atrai a empresa mesmo é ambiente econômico organizado. Sim. Que a empresa possa produzir com competitividade. Sim. Então, o que é isso? Por exemplo, a China, quando começou a sua estrutura industrial, ela começou com investimento em infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos, setor industrial e educação. Você vê que todos os crianças e adolescentes, horário integral nas escolas. Sim. Então, o Brasil, ele discute muito... Escola de boa qualidade, né? Escola de boa qualidade, né? Formando o jovem, sim. Né? Desenvolvendo a formação do jovem. Deixa eu só interromper. O Japão, a Coreia, todos os países que tiveram um desenvolvimento um pouco mais rápido, investiram na educação e tem um outro detalhe. Educação pública de qualidade até o high school, né? Que hoje é segundo grau, né? E a gente tem aqui um programa no Estado que é um dos melhores programas que eu vejo, né? Que é a escola em tempo integral. Sim, a escola viva, né? Voltando lá, lá então eu falei infraestrutura, gestão da cadeia de suprimento e educação. O Brasil não discute gestão da cadeia de suprimento do setor industrial. Estou falando de Brasil. Sim, né? Estrategicamente falando, né? Aliás, nós tivemos até uma desindustrialização nas últimas 2 décadas. Um dos fatores é esse. A gente já tem pouco investimento em infraestrutura. E a gente não discute um modelo adequado de gestão estratégico de gestão da cadeia de suprimento do setor industrial. Né? E tem pouco investimento em educação. Esses 3 são os principais pilares, né, de sustentação do desenvolvimento econômico principalmente da área industrial. Depois que a China veio sair de estratégia de escala de produção para produtos com maior valor agregado, o investimento em ciência e tecnologia, isso vem na frente. Sim. Né? Mas a base de sustentação foi essa que eu falei, infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos e educação. No Brasil, a gente tem uma maneira muito grande de discutir mecanismos financeiros e fiscais como o mais importante de tudo, e não é. Praticamente se resume a isso. Mecanismos financeiros e fiscais é para você, é como se fosse um remédio de pressão. A economia descarrilhou, você só ajustar. Ele não é pilar de sustentação. Ele não é o principal. Não é o principal. Então a gente precisa realmente pensar no que é importante como estrutura, né? E para depois pensar nas ações de adequação. Então a gente não é ficar só pensando em adequação e esquecer dos pilares de sustentação, porque a gente não vai ter uma sequência de crescimento sustentável, né? E o nosso setor industrial não vai se tornar perene com esse tipo de estratégia, isso é com certeza absoluta. Então nós temos esse grande desafio pela frente. Outros desafios que a gente tem, né? Outros ainda que vêm depois disso. Burocracia elevada. A burocracia é infernal. É uma coisa assim, os nossos executivos, eles gastam grande parte do tempo na burocracia. Esse tempo podia estar sendo utilizado numa melhor relações com o mercado, né? Para ampliar o seu negócio, numa melhor formação de uma equipe, né? Estudando e pesquisando tecnologias mais produtivas, mais eficazes, para ser mais competitivo, né, para ele poder fazer negócios internacionais, não só nacionais. Não, grande parte, em suma, melhorar o seu modelo de gestão para ampliar suas relações com o mercado e para vender nacionalmente. Não, ele está com grande parte do tempo dele gasto com a burocracia e aí realmente isso também é fator primordial, né? E realmente torna o país menos competitivo. Com certeza absoluta, a gente fica menos competitivo. Além disso, para manter uma estrutura burocrática dessa, os governos, né, têm uma estrutura muito pesada. Né? Governo e iniciativa privada também. Acaba envolvendo a iniciativa privada. Exatamente. Tem que ter departamentos só voltados para atendimento de normas, de licenças ambientais, de licenças de alvarás municipais, que são todos eles demandam muito tempo também, né? O tempo do empresário. Você tem razão, mas não é só, não é só recurso, custo financeiro, porque fica pesado o custo financeiro para você acompanhar tudo isso. É o custo financeiro e o tempo que o cara tá deixando de gastar com o empreendimento dele. Sim. Para ele ser mais competitivo. O chinês, por exemplo, a burocracia é muito menor, ele tem muito mais investimento em infraestrutura, faz a gestão da cadeia de suprimentos melhor, e a maior parte do tempo dele, ele dispensa em quê? Como comprar e como vender melhor. Como comprar, como produzir, como vender.
E nós não, a nossa burocracia não deixa a gente ter a Não maior dá parte nem do tempo tempo. pensando nisso. É. Isso é fundamental. Além disso, vem depois, né? Desoneração da produção, nós temos uma carga alta de impostos. Todos os estudos mundiais mostram que quando você chega numa carga de 33% total, a atividade econômica começa a cair. E cai mesmo. A nossa está bem acima dos 33%. A gente tem que rever isso. Então, isso são fatores de competitividade. Né? E na sequência, falta de investimento em ciência e tecnologia. Né? Para manter uma máquina pública tão pesada, tem que ter um volume de impostos elevado. Né? Essa conta que não fecha. Né? A gente tem que entender que volume de imposto elevado é ineficácia. É ineficiência do sistema. Exatamente. E a gente precisa fazer essa adequação. Isso que eu falei... Mas essa que é a principal causa da dívida interna nossa, né? Trilhões, né? 2 trilhões, né? Isso. E cuidar do déficit público. Se você pegar o que nós falamos aqui, se a gente passar a tratar disso com mais carinho, né? Infraestrutura, gestão da cadeia de suprimento, setor industrial, educação, né? Burocracia, cuidar do déficit público, e depois fazer os investimentos adequados em ciência, tecnologia, pesquisa, etc., com certeza absoluta a gente coloca o Brasil num grau maior de importância a nível internacional. E isso nós não podemos demorar muito tempo mais não. Né? A gente não tem... Se a gente não cuidar disso, nós vamos continuar sendo o país do futuro e um futuro cada vez mais distante. Cada vez mais distante. Esse que é o grande temor que se tem. Né? Esse processo de discussão, de processo de corrupção, lava-jato e tudo, levantou muita coisa debaixo do tapete. Né? Eu acho que uma discussão importante aconteceu no país. Né? É claro, mas assim, eu estou falando assim, a questão maior que eu falo... Expôs fragilidades também, né? Isso, aí é uma questão política também, né? A gente tem que passar a desatrelar a política da economia. Sim. Nós temos que separar a política da economia. Sim. Se a gente fizer o dever de casa do que a gente está falando a nível de gerar competitividade para o país, né, a gente vai crescer com certeza absoluta. Sim. Vai crescer e vai crescer. Pois é, mas essa instabilidade política gerada por todo esse processo também teve uma influência na economia, né? Pelos investimentos estrangeiros, mercado de capitais. Afeta porque a economia brasileira ainda está um pouquinho atrelada à questão da política. Nós temos que caminhar na direção de desatrelar. Sim. Isso é o que os principais países mundiais fazem, a economia não ser impactada por questões políticas, entendeu? De uma forma significativa, assim, se podemos dizer. Então, agora, isso tem que ser feito. Certo. Agora, uma coisa interessante que você colocou aí, é que hoje, por exemplo, você tem uma infraestrutura no estado do Espírito Santo industrial, né, que envolve a produção siderúrgica, por exemplo. Isso. Aí você tem fábricas de automóveis, como a Volare, né, da Marco Polo. Você tem fábrica de motores, inclusive no município de Linhares hoje. Né? Quer dizer, você criou um nicho aí de desenvolvimento industrial interessante, né? Metal mecânico. Isso. Então, qual é a base de sustentação econômica do Estado do Espírito Santo? Né? Mineração, né? Nós temos um grande polo de pelotização, né? E exportação de minério, vem de Minas. Nós temos aí que é a Vale do Rio Doce e a Samarco, né? São 8 usinas de pelotização na Vale e 4 na Samarco, as 8 da Vale estão operando, a Samarco está com aquele problema. Vem siderurgia, nós temos uma planta de ArcelorMittal com a produção de 7,5 milhões de toneladas de aço por ano, laminação a quente. Sim. E depois vem a celulose, né? Tem uma fibra aí, um dos maiores grupos do mundo. Sim, eram todos produtores de commodities. Depois de celulose vem para a cadeia de petróleo e gás. Desvinculados de cadeias produtivas locais. Depois cadeia de petróleo e gás. Aí depois vem o setor de rochas ornamentais, aí vem café, pimenta do reino. Sim. E outros setores com menos importância econômica. Importantes, mas com menos importância desse que nós falamos, desses 5, que é mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás, rochas ornamentais e café. Nós estamos na commodity. Quando nós começamos a pensar o norte do Estado, nós pensamos num novo veio de desenvolvimento para o Estado. Né? Sim. Diversificação econômica. Diversificação econômica. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Linhares, falando sobre o desenvolvimento do norte do estado do Espírito Santo. Você estava colocando no último bloco assim, a configuração industrial do estado do Espírito Santo, né, levantando inclusive essas grandes indústrias
de commodities que nós temos. Só que a gente não tinha essas indústrias, ainda não tem uma ligação da produção dessas commodities com o parque industrial do Espírito Santo, né? Aí quando você traz empresas como produção de automóveis, de motores, né, como a WEG também, né, que tem no município de Linhares, você cria um ambiente aí, eu acho que para desenvolvimento de uma indústria metal-mecânica importante, né? O que nós temos? A WEG, ela veio um pouquinho antes do nosso trabalho. Sim. Mas o que nós estamos pensando para o nosso Estado? Diversificação econômica. Né? Sair do ambiente de commodities. Eu não quero dizer que commodities não seja importante, não. Commodities é muito importante. Sim. Mas só ela não basta. Tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. Então a gente precisa avançar. Sim. O que a gente pensa estrategicamente no avanço para o norte seria a diversificação econômica. E nós estudamos criteriosamente, né, discutimos isso a nível nacional e internacional, que tipo de caminho a gente ia seguir, e nós colocamos, escolhemos alguns setores de atividade para a gente discutir com eles o nosso ambiente com uma possibilidade deles realizarem seus investimentos. Quais foram esses setores? Os setores foi fabricação de ônibus, né, carroceria de ônibus, o setor de linha branca, né, eletrodoméstico, linha branca do modo geral, o setor de construção civil, tintas, tubulações, porcelana, né, para piso e porcelanato de mesa, que os insumos são semelhantes. Os setores de caminhões, né, caminhões, implementos rodoviários, né, e etc. E nessa linha, né? Bom, os principais segmentos que a gente está trabalhando, que a gente vem pensando estrategicamente, são esses aí. E a gente nos últimos 14, 15 anos, a gente vem trabalhando nessa direção. Sim. Né? E construímos relacionamento com grandes empreendedores desses segmentos. Estamos discutindo isso nos últimos 10 anos com intensidade. Né? Sim. Você vê, eu estou em Linhares agora como secretário de desenvolvimento. Né? Linhares tem um parque, uma economia diversificada. A gente está tentando fortalecer, o prefeito tem pedido muito para a gente fortalecer, trabalhar para fortalecer, na direção de fortalecer a geração de emprego e renda, né? Que a parte rural e a industrial é forte, a gente fortalecer mais ainda a questão industrial para ampliar a oportunidade para os jovens, principalmente da região, a nível de empregabilidade. E nós estamos construindo isso, né, para Linhares também. Quer dizer, esses setores a gente está discutindo nos últimos anos, inclusive o prefeito me acompanhou em várias agendas, nós estamos discutindo e colocando Linhares como um ambiente adequado também para esses executivos realizar esses investimentos. A gente está avançando nessas discussões, dentro desses setores que eu falei. Eu acho que em breve a gente já terá alguns resultados positivos, né? Para ter uma parceria boa com o governo do Estado, né? Nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto com o governo do Estado, Sim. Sem voluntarismo, né? Uma coisa é você esperar o empresário vir aqui, colocar uma proposta na mesa, esperar 6 meses para dar uma resposta ao empresário, está errada essa parte, você faz, refaz, vai... Não, nós estamos discutindo com eles soluções, inclusive, né? Em conjunto, né? E mostrando o nosso ambiente, para a gente ter com informações qualificadas para ele do nosso ambiente. Nós estamos investindo em infraestrutura, você vê, Linhares agora está no início de obras da expansão do aeroporto, que além de passageiros vai ser aeroporto de cargas também, vai ser um aeroporto nacional, né? Em Linhares. O aeroporto de Linhares? Vai ser um aeroporto nacional. E para cargas, né? A fruticultura vai utilizar, outros setores também vão utilizar. Nós estamos trabalhando aí, nós estamos fechando agora uma indústria também de fabricação de microcomputadores, né? Terminando de discutir. Então, e o setor de imóveis? O setor de imóveis, com o investimento da Placas do Brasil, que deve ser inaugurado essa semana, se eu não me engano, amanhã, né? Eu acho que o setor de imóveis começa a se fortalecer novamente, que vai ter insumo mais barato à sua disposição, de MDF, fabricação né? de MDF. Sim. Então, isso que acontece. Matéria-prima para o móvel. Isso fortalece o setor de imóveis, né, que vai ter acesso a insumo com custo menor, né? Nós estamos também trabalhando, inclusive, com os empresários do setor lá, a atração de uma empresa de embalagens, né, também, para móveis, né? Para melhorar ainda mais a sua estrutura de custo, melhorar a performance da estrutura de custo, né?
Sim. Então, assim, eu acho que o setor de imóveis começa gradativamente a se encontrar novamente. A crise afetou muito o setor de imóveis, né? Sim, sim. Mas Caiu muito o consumo interno, né? Caiu, mas eles começaram a retomada esse ano, né? E eu acho que isso vai vagarosamente, mas vai ser uma constante o crescimento. Sim. Vai depender muito também da nossa economia, né? Da volatilidade dela, né? Sim. Se esse crescimento for um crescimento de efeito de chicote, que eles falam, né? Que vai lá, cresce e volta, retrai um pouco os investimentos. Sim. Mas, Almir, mesmo em crise, né? Em crise, ainda a gente consegue encontrar algumas soluções para ir fortalecendo e ampliando a nossa dinâmica econômica. Linhares, com certeza absoluta, está investindo nessa direção de fortalecer a sua economia. O prefeito fez um trabalho excelente de gestão dos recursos financeiros, colocou o município num caminho bom, né? Sim. E aliás, a crise... E a gente aí, só para concluir, a gente está muito confiante de que a gente terá algumas conquistas importantes. Não só para Linhares, mas como para a região. Aliás, a crise é importante, às vezes, que evidencia alguns gargalos, alguns obstáculos que normalmente impedem um bom desenvolvimento de uma atividade, né? Não, justamente. É na crise que o pessoal para pensar como é que vai produzir melhor, como é que vai fazer os ajustes, como é que vai ajustar a sua estrutura de custos, né? Como é que vai produzir, começa a discutir novas fronteiras, né? No mercado. Então, isso aí, a crise, às vezes, ela acaba colaborando mais na frente com o processo de crescimento das empresas. Certo. Agora, para finalizar, nosso tempo chegou ao final. Perspectivas do norte do estado, como que você vê isso? Eu acredito muito no norte do estado como uma nova fronteira econômica para o estado, descolado da questão das commodities. Sim. Então, esse trabalho que está sendo feito em parceria com o estado já tem mais ou menos uns 15 anos, né? É um trabalho sem voluntarismo, né? Um trabalho pensado estrategicamente, a gente sabe o que a gente quer e sabe como buscar o que a gente quer. Nós estamos preparando, você tem que preparar a infraestrutura. Eu falei que a gente vai ter porto. Não é um oba-oba, né? Não tem um porto, da Imetame isso vai colaborar, né? Tem outro porto lá em São Mateus, da Imetame está na frente, né? Que é para cargas gerais. Isso ajuda muito. O aeroporto de cargas, né? E nacional ajuda muito. A gente tem energia, a infraestrutura nossa, a matriz energética nossa é boa. Inclusive estão trabalhando na questão da energia solar, né? Isso. Tem um parque de energia solar agora que está sendo instalado lá próximo à o primeiro projeto de energia solar naquele modelo nacional vai ser em Linhares. Sim. Uma indústria de 3 megas inicialmente, são 3 blocos de 1 mega cada um. Isso é importante, nós estamos começando a investir em alternativas. E a gente aliás, já tem lá, nós temos lá a VEG, a Leão, né, da Coca-Cola, né, fabricando todo o seu portfólio, com exceção de refrigerantes. Nós temos... Na parte de sucos, né? A Brametal, que é uma grande empresa do setor metal mecânico, fabricação de estrutura metal de grande porte, né? Sim, a gente vê na base da rodovia, né? Aquelas inclusive está ampliando para fixadores de geradores de energia eólica também, é um novo produto. Então, assim, a gente tem um parque industrial bacana e estamos ampliando, porque você precisa ampliar. Porque o que acontece? A população vai crescendo e a gente precisa aumentar as atividades. Então, nós descobrimos que nosso ambiente é competitivo para algumas atividades, como eu falei aqui anteriormente. Sim. Nós estamos trabalhando para atrair esses investidores. Sim. Então, nós estamos, assim, aí a gente está muito confiante de que esse trabalho trará bons resultados para o município de Linhares, para a região e para o estado do Espírito Santo. Ok, desejo pleno êxito, assim como você teve aí um bom desempenho aí no trabalho de captação dessas empresas para o Espírito Santo. Ok, obrigado, Almir, obrigado aí, eu queria agradecer aí a oportunidade. A gente está discutindo aí um pouco mais as questões que envolvem o desenvolvimento econômico.